Fim da novela. Flamengo anuncia a renovação do técnico Filipe Luís até o fim de 2027. Clube lança nota oficial. Mengão faz proposta de 30 milhões de euros pelo atacante Caio Jorge e deixa cruzeirenses desesperados. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Hoje, dia 29 de dezembro, é a última segunda-feira do ano. Aproveite, muita saúde, muita paz e que Deus continue abençoando a sua vida e de toda a sua família. Olha, tá chegando o dia, em 31 de dezembro tem o maior sorteio da história do Pix do Milhão é Milionário. São 4 prêmios que você pode concorrer: 2 milhões para o segundo colocado, 2 milhões para o terceiro colocado, 2 milhões para o quarto colocado e 1 milhão para o primeiro colocado. Sorteio do segundo ao quarto, agora dia 31 de dezembro, e o sorteio do primeiro colocado, 2 milhões de reais no dia 2 de janeiro. Você pode concorrer a todos esses prêmios, são 4 chances de ganhar, clicando no link que eu vou deixar aqui no comentário fixado, na descrição. E nesta segunda tem uma super promoção no Pix do Milhão. Gente, começamos com a principal notícia. Fim da novela. Filipinho continua. Flamengo consegue resolver a situação porque ambas as partes cederam. Inclusive, o clube rubro-negro emitiu uma nota oficial hoje cedo dizendo o seguinte: Flamengo renova com Filipe Luís até 2027. O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a renovação de contrato do técnico até dezembro de 2027. O desfecho positivo só foi possível porque havia de ambas as partes o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP. Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, comentou José Boto, diretor executivo do clube. E o Flamengo continua: a renovação simboliza a continuidade de uma história de longa data entre Filipe Luís e Flamengo. Rubro-negro desde a infância, o treinador construiu uma relação afetiva profunda com o clube que se fortaleceu dentro de campo quando defendeu o manto como jogador e segue agora à beira do gramado, liderando a equipe durante um dos períodos mais vitoriosos de sua história. Com a renovação de Filipe Luís, o Flamengo reafirma a sua convicção na continuidade do trabalho desenvolvido e trabalhará firmemente para que os próximos anos sejam marcados por ainda mais sucesso, crescimento profissional e conquistas. Está aí a nota do Flamengo sobre a renovação do técnico Filipe Luís, já agora de manhã, no dia 29 de dezembro, tudo certo, final feliz, fim da novela, e o Filipe Luís continuará ganhando títulos no Mengão. O trabalho continua. O Filipe, que em seu primeiro ano de profissional conquistou uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, um campeonato carioca, um campeonato brasileiro, uma Libertadores da América, chegando à final do Mundial de Clubes, foi derrotado nos pênaltis para o PSG. Agora vai começar a reformulação do elenco. Contratações e renovações, automaticamente saídas. É a famosa reformulação, né? E agora o Filipe Luís retorna das férias, ele que está na Espanha com a sua família e vai continuar esse trabalho no Mengão. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa notícia aí, já para começar bem o dia, a última segunda-feira do ano, e a negociação rolou aí durante esses dias
e o Boto negociou diretamente com o empresário do técnico Filipe Luís, que foi casca grossa aí nesse período, Jorge Mendes, mas não tem jeito, é aquilo. Alguém tem que ceder. Nesse caso, as duas partes cederam, o Flamengo cedeu de cá, o Filipe Luís cedeu de lá, e o Flamengo acertando aí a renovação do técnico Filipe Luís. É só isso que você vai ver hoje nos jornais, nos programas, e em tudo quanto é lugar você vai ver a renovação do técnico Filipe Luís. Agora vamos em frente, reforçar ainda mais esse elenco. O sarrafo tá lá em cima, o BAP já prometeu que se tiver que gastar, gasta R$1 bilhão em reforços. O Flamengo já tem uma metodologia, já tem um estilo de jogo e vai continuar com o seu estilo Filipe Luís. O DNA rubro-negro de jogar pra frente, de vencer, de entrar em todas as disputas para ganhar. Esse é o sonho da nação rubro-negra. O Flamengo queria que essa renovação acontecesse antes do Natal para dar aí de presente, né, essa notícia, mas foi um pouquinho depois do Natal, mas foi aí como o tempo do BAP, né? O BAP já estava preocupado, irritado com essa historinha do empresário do Felipe, mas deu tudo certo. Antes, no último dia do ano, aconteceu a renovação do técnico Filipe Luís, ou seja, o Flamengo termina o ano com o técnico renovado. E o trabalho começa em janeiro, né? A CBF mudando aí o calendário, várias competições já começando em janeiro. Por exemplo, temos Supercopa do Brasil, Flamengo e Corinthians, no dia 24 de janeiro. O local ainda não foi definido. Pode ser Brasília, pode ser Manaus. O Flamengo vai disputar também em fevereiro, ali durante o período do Carnaval, contra a equipe argentina do Lanús, a final aí da Recopa Sul-Americana, o Lanús que conquistou o título da Sul-Americana contra o Atlético Mineiro, e temos ainda Campeonato Carioca, temos Campeonato Brasileiro começando em janeiro, Libertadores começando em fevereiro, e vai ser animado esse calendário 2026, e os antes estão desesperados com o Flamengo, porque renovou com o Felipe. Tinha muita gente torcendo contra, né? Tinha muita gente torcendo para que o Flamengo contratasse qualquer técnico aí para destruísse, né, o trabalho que foi construído aí pelo Felipe desde o final da temporada 2024, mas vocês vão continuar chorando porque o Felipe continua no Mengão. Tá desesperado. Eu sei que você tá desesperado. Você que não torce pro Flamengo tá desesperado. Não tem o que fazer. Ou pula o muro ou continua desesperado, porque o Mengão Malvadão vai continuar com tudo em 2026. Só para você ter uma ideia, mas antes, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa renovação do técnico Filipe Luís. A sua opinião é muito importante. Lembrar você do Shopping do Rafla, você não precisa nem sair do vídeo, já tem uma aba aqui, produtos. Você compra o seu manto oficial de todos os modelos, de todos os tamanhos, de todos os valores e recebe na sua casa. Entrega em todo o território nacional. É o Shopping do Rafla que tá bombando. Você faz aí o seu cadastro na loja, né? São lojas credenciadas, Mercado Livre, Shopee, Magalu, Magazine Luiza e tantas outras. E não é só manto, não. Você tem taça, tem quadro, tem tudo para sua casa, tem eletrônicos, tem eletrodomésticos, tudo isso no Shopping do Rafla. Aproveita a promoção de fim de ano das lojas. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Os antes estão desesperados, porque o BAP botou medo na galera, né? Na imprensa paulista, bairrista, nos torcedores que são contra o Flamengo, né? Nos adversários, enfim, em todos. Se tiver que gastar R$1 bilhão, eu vou gastar. Não tem essa. E ontem saiu a informação de que o Flamengo foi pra cima do Caio Jorge do Cruzeiro, talvez o melhor atacante do Brasil, né? Cara, fez um belíssimo trabalho no Cruzeiro, artilheiro do Brasileirão. E aí, rapaz, o Flamengo apresentou uma proposta de 30 milhões de euros. Isso aí dá 200, vamos arredondar, 195 e os quebrados, vamos arredondar, 200 milhões de reais. Foi o mesmo valor que foi oferecido pelo Zenit ao atacante do Cruzeiro. É inimaginável, né? Nenhum torcedor sonhava com isso há um tempo atrás, né? Que o Flamengo estava numa fase muito ruim antes da chegada do Bandeira de Melo,
quando é que a gente imaginou que o Flamengo ia fazer uma proposta para um jogador que atua no Brasil por 200 milhões de reais? Olha isso, gente, é surreal. É surreal. E balançou as estruturas do Cruzeiro. O torcedor cruzeirense ficou preocupado, o Pedrinho Lourenço deu gargalhada da proposta do Flamengo, porque o Cruzeiro, segundo a mídia lá de Belo Horizonte, só aceitaria negociá-lo por 50 milhões de euros, 326 milhões de reais. E o Flamengo chegou com 30. Os caras ficaram doidos. Que é isso, cara? Como é que é isso? O Flamengo chega aqui com 30 milhões de euros e bota na mesa pelo Caio Jorge. Que loucura é essa? Ó, gente, realmente procede, aconteceu. O Flamengo sinalizou o interesse com esses valores. O Caio Jorge é um atacante que é sonho antigo do Flamengo, né? Em fevereiro o Flamengo demonstrou interesse, mas não houve avanço na época. E o contrato dele com o Cruzeiro vai até no meio de 2029. O Cruzeiro não tem a intenção de negociar Caio Jorge nessa janela. A permanência foi um dos pedidos do técnico Tite quando foi contratado. O jogador tem uma multa contratual milionária na casa dos 100 milhões de euros, hoje 652 milhões de reais. E o Cruzeiro não está desesperado, né? Na urgência de vender seus atletas. E tem uma outra situação. Quem negocia com o Cruzeiro é corajoso, né? Porque o Pedrinho Lourenço, ele tem uma fortuna. O Pedrinho Lourenço, ele é bilionário. Se tem uma coisa que ele não precisa de dinheiro, tá? É difícil entender, às vezes, essa frase. Mas ele tem muita grana, gente. Ele tem muito dinheiro. Então, assim, é difícil você negociar com esse tipo de clube. Mas eu gostei muito, eu sinto orgulho do meu clube, do que o Flamengo virou, essa potência, porque já deixou os antes assustados, né? Tá todo mundo desesperado. O Flamengo acha que é o quê? Acha que é um clube europeu no Brasil? Acha que vai tirar todos os jogadores dos rivais? Já estão pensando assim, mas isso, gente, calma, é só o início. Se o Flamengo quiser, de fato, tira o Caio Jorge lá e ainda traz o Matheus Pereira de sobra. Faz o seguinte, Flamengo, coloca o Everton Cebolinha na parada aí, porque o Tite gosta dele, né? O Cruzeiro demonstrou interesse aí na contratação do Cebolinha. Coloca o Cebolinha na parada e bota mais uns milhões para trazer o Caio Jorge, o artilheiro do Brasil. Eles estão desesperados. Olha aqui, o Cruzeiro negou, né, obviamente, essa proposta do Flamengo, recusou essa proposta do Flamengo. Recentemente, o Clube Mineiro tinha recusado uma oferta do West Ham, né, que tinha aí 21 milhões de euros ofertados ao Cruzeiro, e recentemente a última proposta que o Cruzeiro recebeu antes dessa do Flamengo foi a do Zenit, com o mesmo valor, 30 milhões de euros. Só que não dá para comparar Flamengo com o Zenit, né? Pô, é Rússia, é frio, é o campeonato que não sai de lá, os caras estão proibidos aí, né, pelas competições da FIFA, da UEFA, então não disputa Champions League, nada, é só o campeonato nacional e a copinha de lá. Flamengo não, pô, é Rio de Janeiro, é clima tropical, é todo título todo ano, entra em todas as disputas, entra em todas as competições para ganhar, então assim, não dá para comparar um com o outro, né, pô. Então é o Mengão, né, que tá chegando aí na parada. Então eu fiquei muito orgulhoso porque eu sei que o sarrafo vai estar lá em cima. E o Flamengo demonstrando interesse no Caio Jorge é porque o Flamengo realmente está atrás dos melhores jogadores. Não tem jeito. Não tem jeito. E isso sacudiu, né, a tarde de ontem, noite de ontem, porque tem cruzeirense chorando, achando aí que o Cruzeiro vai perder o Caio Jorge para o Flamengo por conta aí dessa oferta, né? E que proposta que o Flamengo fez. Tem aqui, inclusive, até a fala do Pedro Lourenço, desesperado, né? O Flamengo, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, disse: o Flamengo fez uma proposta e nós fizemos uma outra proposta. A proposta do Flamengo que o Flamengo fez não satisfaz a gente, que é que os caras falaram aí. Para vender o Caio Jorge, nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso
preço Pedro Lourenço, dono da SAF. Esse aí é osso duro de roer. Vai negociar lá com o Cruzeiro pra tu ver o que é bom. O cara não precisa de dinheiro, não. O cara já tem todo o dinheiro lá. Olha aqui, gente. Deixa eu dizer uma coisa importante sobre esse interesse do Flamengo no Caio Jorge. Isso vai aí muito pela fala do BAP, de rejuvenescer o elenco, de contratar jogadores de 26 anos. Você vê aí jogadores que surgiram na mídia, né? Os interesses do Flamengo, inclusive Vitão, que está fechando aí com o Flamengo, pode ser anunciado como o primeiro reforço para 2026. O volante Marcos Antônio, né, do São Paulo, que a gente vai falar no próximo vídeo. Tem aí o Brazão, o goleiro Brazão do Santos. Tem o Pedro Morisco do Coritiba. Todos aí nessa faixa de 26 anos para baixo. Então, ou seja, jovens jogadores. Essa é a lógica do Flamengo de rejuvenescer, contratando grandes jogadores nessa faixa etária, e o trabalho vai continuar com o técnico Filipe Luís. Então deixa aí nos comentários o que você está achando do Mengão malvadão, Mengão bilionário. O Flamengo vai com tudo. Pode comemorar, hein? Filipe Luís fica até o fim de 2027. Agora a gente vai ter um pouquinho de paz, de sossego, e vamos focar apenas no mercado da bola. Vamos com tudo, Filipinho, continuar aí conquistando os títulos, né? E os adversários estão tremendo, porque o trabalho vai continuar. Quando você muda aí o trabalho, né? Coloca um outro treinador, aí uma nova filosofia, aí você pega o trabalho do zero, aí às vezes não dá certo, às vezes demora muito para dar certo. Agora, quando você tem uma continuidade de sucesso, né? Flamengo que conquistou tudo em 2025, e tem um treinador que agradou a diretoria e também os torcedores, aí você soma tudo, é um produto de sucesso, é o Flamengo. Muito obrigado você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!